Vamos seguir falando sobre, isso aqui também, né? Charles Barkley pede aposentadoria de LeBron James. É, meu amigo, o nosso querido ex-jogador Charles Barkley e atual comentarista pede a aposentadoria do LeBron. Vamos aqui ver o contexto também antes de criticar o cara. No início da temporada da NBA, Charles Barkley compartilhou seu ponto de vista à carreira de LeBron James. Isso porque o ex-jogador declarou em entrevista ao podcast Club Shy Shy, que é o podcast do Shannon Sharp, que espera ver o astro do Los Angeles Lakers se aposentar em breve. Segundo o ídolo do Phoenix Suns, ele teme que o astro termine mal sua carreira. E aí tem a aspa do Charles Barkley. Espero que ele se aposente logo, porque odiei a forma como me aposentei. Eu estava péssimo. Seu ego diz que você ainda consegue. Lembro de dizer para mim mesmo nos meus últimos 2 anos, ok, vou me preparar bem neste verão, vou ter um bom ano e então vou me aposentar. Então eu percebi que em treinamentos todo mundo vai bem, mas quando aquele jovem de 25 anos está te olhando e lambendo os lábios, você pensa, droga, né? E aí aqui parece que ele também fala sobre o Jordan, né? Ele fala o seguinte: espero que ele se aposente enquanto ainda pode jogar, porque já passei por isso. Vi o Patrick Ewing em seu último suspiro e vi o Michael Jordan jogando com Wizards. Então eu pensava, esse é o melhor jogador contra quem já joguei. Não quero vê-lo fazendo isso com os Wizards. Não quero ver nenhum grande jogador quando já passou de seu auge, afirmou Charles Barkley sobre o futuro de LeBron James. Então, essa é a opinião do Barkley. E assim, vendo aqui o que ele falou, isso é importante. Às vezes você olha aqui pra manchete, você acha que o cara falou uma merda, mas aí quando você lê mesmo o que ele falou, você vê a declaração completa, você vê o contexto, você entende o ponto dele. Eu entendo o ponto dele aqui. Discordo, mas eu entendo o ponto dele. O ponto dele basicamente é: cara, eu prefiro que o LeBron se aposente antes dele começar a dar sinais de declínio. Eu prefiro que o LeBron pare de jogar do que ver ele jogando por mais tempo, só que jogando de uma forma que não é o LeBron. Basicamente, esse é o ponto do Charles Barkley e eu concordo. Eu concordo. Por exemplo, um cara que eu acho que estendeu muito a sua carreira, deveria ter parado antes, foi o Kobe. O Kobe, os últimos anos dele no Lakers, mano, tipo, não era o Kobe, sabe? É que a galera tem a visão do último jogo dele contra o Jazz, que foi uma coisa realmente absurda. Jogou pra caralho. Mas, pra quem acompanhou toda a reta final de carreira do Kobe, mano, você viu o Kobe botando números muito abaixo. Você viu o Kobe toda hora machucando, entendeu? E o Shaquille O'Neal chegou a falar sobre isso uma época. Que aquele cara que tava jogando com a 24 do Lakers não era mais o Kobe. Entendeu? E vários outros jogadores também estenderam demais. Eu acho que, por exemplo, o Nowitzki. Eu acho que o Nowitzki poderia ter parado um pouquinho antes. Eu acho que ele poderia ter parado um pouquinho antes. Um cara que parou bem, na minha visão, foi o. Foi o Tim Duncan. Tim Duncan parou bem. Não é? A gente não tem na nossa cabeça a imagem do Tim Duncan se arrastando na NBA. Não, o Tim Duncan parou, beleza. Eu acho que o Michael Jordan, por exemplo, deveria ter parado, ir pro Wizard, saca? Sei. Entendeu? E tem vários outros exemplos. O Tony Parker, por exemplo. O Tony Parker, ele deveria ter parado antes. Ele ter ido jogar no Charlotte Hornets, sabe? Foi uma coisa... não fez muito sentido. Então, a gente tem vários exemplos de grandes jogadores que meio que não souberam a hora de parar. O próprio Shaq. A reta final de carreira do Shaq foi vergonhosa, assim. Todo respeito. Uma vergonha o Shaq nos últimos anos. Então, muitos jogadores estenderam mais as suas carreiras, né? Muitos caras não souberam a hora de parar. E, de fato, era melhor eles terem parado antes. Pra não, manchar a carreira. Não manchar a carreira é muito forte, mas não estragar. Mantém a carreira, do início ao fim, uma carreira pica. Mantém, não precisa ter ali 2, 3 anos ruins. Não precisa disso. Então, eu entendo o ponto do Barkley. E eu entendo a preocupação dele. Só que é importante entender que o LeBron, ele é uma parada...
Assim, o LeBron James é algo sem precedentes na NBA. O LeBron, ele é o único cara que com 40 anos não demonstra sinais de declínio. Ah, Luiz, tá falando que o LeBron hoje ele é tão bom como ele era em 2011, em 2012, que muita gente fala que é o auge dele. O auge dele pra mim foi 2018, tá? Mas muita gente fala que o auge dele foi lá 2011, 2012, 2013, lá em Miami. Tá falando que o LeBron hoje é tão bom quanto ele era naquela época? Não. O LeBron ali no Miami, o LeBron ali em 2018, por exemplo, que pra mim foi o melhor ano da vida do LeBron, foi a melhor versão que eu já vi do LeBron. Pô, ali era uma outra parada. Ali o LeBron era... aquele LeBron é melhor do que o LeBron de hoje. Só que o gap, a diferença, não é tão absurda assim. Não é um gap tão grande como, por exemplo, o gap do Kobe no auge com o Kobe no fim de carreira. Cara, o Kobe no fim de carreira comparado ao Kobe no auge, mano, é outro... Tem como comparar. O Shaq no auge e o Shaq nos últimos anos dele ali... Pô, em Phoenix, em Boston, cara, não tem como comparar. O LeBron de hoje com o LeBron de 2018, por exemplo, o de 18 é melhor, mas o gap não é tão grande assim. O declínio técnico do LeBron é quase irrisório. O LeBron ainda é um dos jogadores mais impactantes da NBA. O LeBron ainda é um cara... e chega num jogo difícil e mete um triple-double de quase 40 pontos. O LeBron, ele ainda é um cara que consegue ter explosões de 40, 45, 50 pontos. Por exemplo, o Shaq no fim de carreira, você não imaginava o Shaq metendo um jogo de 50 pontos. O Kobe no fim de carreira é que teve o jogo contra o Jazz. Mas, antes daquele jogo contra o Jazz, na época, ninguém imaginava o Kobe metendo 50 pontos de novo. O LeBron... Pô, hoje joga contra o Spurs, né? Lakers e Spurs. Eu imagino o LeBron hoje metendo 50 pontos na cabeça do Wembanyama. Eu consigo imaginar. Por quê? Porque o velho é pica. O velho ainda é brabo. Entendeu? Então, essa preocupação do Barkley de que, não, o LeBron tem que se aposentar logo pra ele não começar a jogar mal, pra não estragar aí o fim de carreira dele. Eu entendo a preocupação, mas... com o LeBron, velho, a parada é diferente. Eu não tenho a menor dúvida de que o LeBron vai terminar a carreira metendo médias de mais de 22 pontos. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso. O último ano do LeBron na NBA, vai ser um ano de All-Star. Vai ser um ano onde ele tranquilamente poderia estar num dos times ideais. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque ele é um ponto fora da curva. Ele é um ponto fora da curva. Então... a fala do Barkley, ela não é absurda, tá? Eu entendo o ponto dele, mas eu acho que essa preocupação que ele tem, sabe, não precisa ter em relação ao LeBron. Não precisa ter. Realmente não precisa ter. Mas enfim, essa é a opinião do Barkley. Quero saber a sua. Comenta aí sua opinião. Você também acha que o LeBron tem que se aposentar agora, enquanto ele tá bem? Ou você acha que pode acontecer dele começar a jogar mal, por exemplo, ano que vem? Eu acho que não, mas qual que é a sua opinião? Manda aí nos comentários que eu quero saber. E aí, já conectando com essa fala do Barkley, dessa opinião do Barkley, tem aqui uma notícia sobre o próprio fim de carreira do LeBron. Né? Tem aqui a matéria do Bleacher Report e fala o seguinte: LeBron James do Lakers diz que não jogará por muito mais tempo antes de se aposentar da NBA. Matéria aqui publicada pelo Scott Polachek, publicada hoje. Né? Ontem, perdão. Hoje é dia 15, né? Ontem foi dia 14. Então, matéria publicada ontem. Vamos aqui ler. LeBron James completa 40 anos em dezembro, mas parecia que ele poderia jogar por mais 5 anos ou mais quando registrou um triplo-duplo de 35 pontos, 14 assistências e 12 rebotes durante a vitória de quarta-feira por 128-123 sobre o Memphis Grizzlies. Naturalmente, a questão de quanto tempo mais ele continuaria jogando surgiu depois. E aí tem a aspa do LeBron. Não vou jogar muito mais tempo, para ser completamente honesto. Não sei quantos anos são. Se for 1 ano ou 2 anos, seja qual for o caso. Eu disse na outra noite, não vou jogar até que as rodas caiam. Né? Então, assim, ele não vai jogar até, assim, ele não vai se arrastar, ele não quer se arrastar em quadra. Né? Esse é o ponto. Então, aquela preocupação do Barkley, ele não precisa ter aquela preocupação do LeBron
jogar mais do que deveria, porque o próprio LeBron, ele vai parar quando ele sentir que não estiver mais jogando bem. Então, né? O próprio LeBron não quer que o fim de carreira dele seja um fim de carreira arrastado. Ele mesmo sabe disso. Ele mesmo sabe e ele mesmo não quer isso, né? Não vou ser esse cara. Não vou ser o cara que está desrespeitando o jogo porque só queria estar em quadra. Então é isso. O LeBron, ele não vai se manter jogando se ele não estiver performando bem. Coisa que ele ainda tá. E aí tem aqui o LeBron falando, né? Vamos aqui ouvir, né? You downplay the triple-double, but most players go a whole career without getting one, and you just rattled off three in 3 days. I mean, are you impressed with yourself? I don't know. I'm just living in the moment. And it feels good to be able to go out and play the game that I love at a high level still. You know, and every night I step on the floor, try to help our team be successful in any way, shape, form, or fashion. So, in that sense, it's pretty cool. The first handful. Cara, vou te falar, o LeBron, que deve ser maçante pro LeBron dar essas entrevistas, né, cara? Pô, o malandro fazendo isso há mais de 20 anos, né, pô? Deve ser um saco. Well, it's not me. Obviously, it's the mind. It's wherever my mind is how the rest of my body is gonna go. Ele deu um tapão na cara dele, né? Você viu isso aqui? Wherever my mind is how the rest of my body. Well, it's not me. Obviously, it's the mind. It's Deu um tapão, que isso, LeBron? Para de se bater, velho. The rest of my body is gonna go, whatever the case might be. I don't know. I'm not gonna play that much longer. To be completely honest, I don't know how many years that it is. If it's 1 year or 2 years, or whatever the case may be. But I'm not. I said the other night, I'm not playing till the wheels fall off. I'm not gonna be. É isso que ele fala, né? Não vou jogar até as rodas caírem, né? I'm not gonna be the guy. That's. Outro cara, o Vince Carter. Pô, o Vince Carter estendeu demais a sua carreira. Nossa, os últimos anos do Vince Carter foram ruins, foram muito ruins. Poderia ter parado antes. Respecting the game because I just want to be out on the floor. It won't be me. É isso, ele não vai ser esse cara. É isso. E tá certo o LeBron, cara. Tá certo o LeBron. Pô, é isso. E aí a matéria segue, né? James já jogou o suficiente, tal, pra entrar em quadra, tal. Fala aí que o LeBron jogou o suficiente pra jogar com o Bronny. Tal, né? Ele ainda, aqui, ó, né? Ele ainda é um dos melhores jogadores da liga e a principal razão pela qual o Lakers tem uma chance de ser uma ameaça na assustadora Conferência Oeste. Quarta-feira marcou seu terceiro triple-double seguido e tal, se tornou o mais velho da história a conseguir 3 triple-doubles seguidos na NBA, importante pontuar isso. O rei está prosperando sua 20ª temporada na sua ilustre carreira. Aqui fala, né, tal, ele disse a Chris Fedor do Cleveland.com no mês passado, isso seria muito legal. Jogar com o Bryce, né? Aí fala sobre a possibilidade dele jogar com o Bryce, que é o filho mais novo dele. Que, pelo que falam, é muito melhor do que o Bronny. Eu já vi alguns tapes do Bryce. E sei lá, cara, eu acho... Não sei, é muito difícil cravar isso. Mas eu acho o Bryce, em termos de talento, talvez ele seja até realmente mais talentoso do que o Bronny. Não sei se ele vai virar um jogador melhor do que o Bronny. Mas a impressão que eu tenho é que o Bryce é um pouco mais talentoso. Enfim. Aí fala, né, ele disse a Chris Fedor do Cleveland.com... .com, né? Muito English, né? Cleveland.com. Cleveland.com. Pelo amor de Deus. No mês passado. Isso seria muito legal. É tudo sobre minha mente e depois ver como o meu corpo reage ao longo dos próximos 2 anos. Na quinta-feira, Shams Charania da ESPN disse que sua sensação é que a próxima temporada pode ser a última de James, mas ele observou que Bryce poderia mantê-lo por mais 1 ou 2 anos. Aqui tem a fala do Shams Charania. Então, pro Charania, que é o herdeiro de Adrian Wojnarowski, né? O Charania tá fazendo um bom trabalho, né? Tá substituindo bem o Uji. Ele fala que a sensação dele é que a próxima temporada pode ser a última do LeBron. E que talvez ele continue jogando se o Bryce chegar na NBA e ele tiver a chance de jogar com o Bryce. Enfim, eu já falei algumas vezes, né, mano? Eu acho que o LeBron ele joga só até o fim desse contrato dele com o Lakers. O contrato dele termina no fim do ano que vem, não é? Deixa eu ver o contrato do LeBron. Mas acho que é no fim do ano que vem. É começo de 27 que o contrato dele termina. Tá. Tá. Aqui o LeBron ele tem
Ele renovou por mais 2 anos, né? Aqui. Ele tem uma player option em 25, 26. Então, assim, no fim dessa temporada, ele tem uma player option, que aí ele decide. E aí, se ele optar pela player option de 52 milhões, ele joga 25, 26. E aí, 26, 27, ele já seria agente livre e restrito. Então, eu acho que ele joga. Eu acho que ele vai aceitar essa player option. E eu acho que temporada que vem realmente vai ser a última do LeBron, mano. Eu já tô me preparando mentalmente pra ano que vem cobrir a última temporada do LeBron. Eu já tô me preparando pra isso, mano. Porque realmente eu acho que vai acontecer. Eu não acho que o LeBron vai assinar mais um contrato. Eu acho que esse foi o último contrato que o LeBron assinou na NBA. Realmente eu acho. Muito por essa questão dele falar que, mano, eu não vou jogar... eu não vou só jogar por jogar. Eu quero jogar enquanto eu puder impactar. Então eu acho que depois da temporada que vem, mano... Aí eu acho que o LeBron vai aposentar, mano. Eu realmente acho que a temporada que vem vai ser a última do LeBron. Eu tô com o mesmo sentimento do Charania. Eu não acho que ele vai jogar com o Bryce. Ele já jogou com o Bronny, já fez a... Já gravou... Já tá gravando o documentário dele, já tem a cena pronta dele jogando com o Bronny no documentário dele. Eu acho que o LeBron já tá satisfeito e de coração, mano, eu acho que... Sim, vai ser uma surpresa se o LeBron... depois dessa temporada, anunciar sua aposentadoria, não vai ser surpresa. Eu não vou me surpreender se o LeBron declinar sua player option e não jogar, e parar de jogar. Depois dessa temporada. Ainda mais se o Lakers cair cedo no playoff. Não vou me surpreender. Não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que ele vai ativar a player option e jogar a temporada que vem. Mas eu não vou achar surpresa ele fazer o contrário. Não vou achar. De fato, eu não vou achar. Mas, vamos ver, né? Até quando teremos o prazer de ver LeBron James em quadra. Mas assim, aproveita, tá, gente? Aproveita. Se você tiver a chance de ver qualquer jogo do Lakers nessa temporada, independente de você ser torcedor ou não, assista, velho. Assista porque, mano, tá acabando, tá? Tá acabando o LeBron James. Infelizmente. Infelizmente.